Bom dia, meus amores. A nossa aula hoje vai ser polígonos, circunferências e círculos, certo? Na página 194. Página 194. Página 194. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, que apresentam. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Os lados são segmentos de retas, são classificados de acordo com a quantidade de lados. Isso os polígonos. Eles possuem elementos como ângulos, vestes, diagonais e lados. Então, vamos aqui os polígonos. Ó, os lados e ângulos internos de um polígono. Nós vimos aqui esse polígono do livro na página 194. Nós temos aqui a região interna, tem os lados AB, C e D, A, B, C, D e E. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Veja a tabela que podemos classificá-los. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágonos. 18 lados, octadecágonos. 19 lados, eneadecágono. E 20 lados, icoságono. Então, esses são as quantidades de lados que tem um polígono, né? E agora os tipos de polígonos. Triângulos é um polígono que tem 3 lados. Então, aqui nós temos a forma dos triângulos, né? Que eles estão classificados de forma diferente. De acordo com as medidas de seus lados, podemos classificar os triângulos em triângulo equilátero. Os 3 lados têm a mesma medida. Triângulos isósceles. Somente 2 lados têm a mesma medida. O triângulo escaleno, os lados têm medidas diferentes. Todos os 3 lados têm medidas diferentes. Aqui. De acordo com as medidas dos ângulos, podemos classificar os triângulos em triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que é esse aqui, ó, certo? O triângulo acutângulo tem 3 ângulos agudos, os ângulos menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é obtuso, certo? Para traçar triângulos, podemos utilizar o esquadro, pois possui formato de um triângulo retângulo, ou um L, que serve para traçar linhas inclinadas e também medir e verificar os ângulos retos. Existem 2 tipos de esquadro, com tamanho de um triângulo, com o formato de um triângulo retângulo. Então, o que nós conhecemos é esse aqui, o isósceles. Mas também tem esse, certo? Eu tinha esse, mas eu perdi. Esse é aquele, tipo uma réguazinha que a gente compra, que vem o kit todo. Vem os 2 e vem o transferidor. Então, quadriláteros. Os quadriláteros. Todo quadrilátero é polígono, que por sua vez é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta que encontram-se nas extremidades. Ele é uma figura fechada e os segmentos não se cruzam. Sendo assim, os quadriláteros possuem os mesmos elementos que os outros polígonos. Os quadriláteros são os polígonos de 4 lados.
Lados são os segmentos de reta que formam quadriláteros. Vértices são os pontos de encontro entre os lados, que são as pontas. Os ângulos internos são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltados para o seu interior. Diagonais, esses são os ângulos, certo? E as diagonais são esses aqui. No caso, as de aqui, A, B, C, D, as diagonais é AC e DB, BD. E os ângulos é a B, ó, tem um ângulo, BC tem um ângulo, cada ladinho desse tem um ângulo. No grupo dos quadriláteros, existem dois tipos especiais que têm os lados opostos paralelos. O paralelogramo é um com somente dois lados paralelos chamados de base, o trapézio. Então, aqui nós temos o paralelogramos, lados opostos, né? Seus lados são opostos, são paralelos à mesma medida. Então, esse é o paralelogramo. Trapézio é outra forma. Aqui. Paralelogramos especiais e suas características. Nós temos o quadrado, o retângulo e o losango. O quadrado é o paralelogramo que tem 4 ângulos retos, 4 lados com a mesma medida. Retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e lados opostos de iguais tamanhos. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados com a mesma medida e ângulos opostos iguais, os ângulos opostos iguais, certo? O trapézio tem somente 2 lados paralelos chamados de base. São esses dois que chamavam de base. Os trapézios especiais e suas características. O trapézio retângulo tem 2 lados retos, certo? Tá aqui eles. O trapézio isósceles apresenta 2 lados com medidas iguais. E o trapézio escaleno tem 4 lados diferentes. Cada lado do trapézio é diferente do outro, de tamanho. As circunferências e os círculos. As circunferências é uma figura geométrica plana formada por inúmeros pontos de união e resulta em uma linha fechada e que estão em uma mesma distância de um ponto central. Então, aqui nós temos o formato de uma circunferência e esse ponto ao meio aqui é o que divide a circunferência. Então, esse ponto da metade para o outro lado, ele é chamado de raio, que ele representa com a letra R. Já os 2 lados da circunferência, eles são chamados de diâmetro. A tia Célia, eu fiz aqui com um transferidor, né, que é o aparelho que faz a circunferência. Essa circunferência, né, ela tem 6 metros de raio, 6 centímetros de raio. No caso, o diâmetro dele multiplica por 2 para calcular o diâmetro. 2 vezes 6 centímetros. O que é o diâmetro? É a espessura total da circunferência, certo? Então, aqui é o formato de uma circunferência, mas na verdade aqui é um círculo. Para ter a circunferência, não tem... A circunferência mesmo é o formato de um anel. A circunferência é o formato de um anel. Aqui é uma circunferência. Já o CD, o formato de um CD é um círculo, porque a parte interna é toda cheia. Então, aqui é um círculo e aqui é uma circunferência. Já a bola é uma esfera, certo? Então, nós medimos a circunferência... Nós medimos a circunferência com esse aparelhinho aqui, chamado transferidor. Você pega a parte fina, coloca no papel, mede o raio e vai passando, fazendo o círculo com o transferidor. Já esse aparelho aqui esse aparelho aqui é o compasso. Não, nós fazemos medimos com o transferidor. Esse aqui já é o compasso. Já mede nós medimos o grau, certo?
Gente, houve um errinho aqui que a tia Célia explicou. Troquei de bola. Então, o compasso, que é esse aparelhinho aqui, nós medimos a circunferência, o círculo, e esse que é o transferidor. Esse transferidor, ele tá medindo 180, 360 graus. É que ele mede os ângulos. Você bota aqui do ponto zero, aí você mede se é 40 graus, menor que 40 grau é um ângulo agudo, 90 graus é um ângulo reto e acima de 90 graus é um ângulo obtuso, certo? Esse mede 360 graus. E é mais conhecido, o que tem só a metade, 180 graus. Então, voltando aqui para a circunferência, nós temos também a circunferência, ele é o formato de um bambolê, o formato de um relógio, formato de bambolê de um anel. Já o círculo, ele é o formato de um CD, de uma moeda, porque a gente não vê a parte de dentro. Então, o raio, essa parte do ponto zero, a metade da circunferência. A outra metade é outro raio. Então, cada circunferência, para você calcular o diâmetro, que é a distância de um segmento de reta a outro, aí você vai calcular o raio vezes 2, certo? Então, o raio é o segmento de reta que vai do ponto central zero a qualquer ponto que forma a circunferência. O diâmetro é o segmento de reta que divide a circunferência em duas partes iguais, passando pelo ponto central, que é esse ponto do meio. E já o círculo é a imagem que representa o círculo e a imagem de uma moeda. Aqui finalizamos a nossa aula e qualquer dúvida tiramos no grupo. Tchau!